Dois. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, leremos do versículo 13 ao 18. Eclesiastes, livro do pregador, 9, do 13 ao 18. Em o nome do Senhor Jesus. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Senhor, eis-nos aqui. Tem sido tão bom esse momento pelo qual estamos passando, nesta nave de templo. Nós sabemos que a Tua glória está aqui. Nós estamos tendo mais do que onipresença do Senhor. Muito obrigado por essa glória que ocupa esse espaço de nave de templo. Ó Deus, que a Tua glória seja mantida no momento da transmissão da Tua palavra, que o Senhor apareça e o homem desapareça. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Fala poderosamente ao teu povo, vai tirando todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Que na liberdade do maravilhoso Espírito Santo todos possam entender e, acima de tudo, atender à tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós temos aqui conosco hoje o Júlio César, equatoriano de Guayaquil. Seja bem-vindo, amigo. Nós recebemos essa orientação de Deus para que nós possamos entender esse momento, principalmente pelo qual passar a nação brasileira. Eu não sei se você já parou, para ver a diferença, para discernir, para filtrar a diferença entre sabedoria e astúcia. De onde vem a sabedoria? De Deus. E de onde vem a astúcia? Da astuta. Então, o primeiro adjetivo, e no hebraico muitos adjetivos são definitivamente nomes. Arum. Lá do início, Arum é a astuta, a serpente. Então, num país onde reina o espírito Macunaíma, que é o espírito do herói sem moral, onde as pessoas são admiradas, ovacionadas, aí é muita coisa, principalmente nos dias iniciais da semana que está se encerrando.
E aí tem muita gente, se você não colocar no seu filho esse filtro, fala, olha filho, olha bem o que é sabedoria e o que é astúcia. É, a malandragem. E aí você vê que o próprio inimigo coloca na boca de um determinado cantor o seguinte: ah, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Porque ele próprio está dizendo o final, o que vai dar na astúcia. A astúcia vai levar as pessoas para o lago de fogo e enxofre. Não tem. Então não procure ser astuto, procure ser o esperto, como dizem em determinados estados. Não fica chateado não, Kleber. Mas a verdade é essa. Hoje nós temos que colocar diante dos nossos filhos, dos nossos netos, de toda a família, esse discernimento. O que é astúcia e o que é sabedoria. A sabedoria, você tem que entender que nem todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Então a sabedoria é a aplicação da inteligência. Sabedoria é direcionar isso, principalmente quando nós vemos aqui no texto que o pregador fala, né? Pregador e sábio lhe diz, olha, entrou aí, tomaram conta de uma cidade, mas um homem só, sábio. O que nós temos que ver hoje, por exemplo, um discernimento, um ponto para você. Vou desafiar seu QI. Está provado agora que QI também dá para melhorar com exercícios, né? A ponto de os japoneses estarem na frente aí em termos de QI. Por quê? Porque eles exercitam o QI, coeficiente de inteligência. Então, eles ultrapassaram os britânicos, que estavam no topo. Agora, isso tudo precisa ser aplicado. Aí vem a sabedoria. Não adianta o japonês ser inteligentíssimo e depois ficar desesperado porque não passa no vestibular e vai para o mata e faz o araquiri. Nós trabalhamos aqui, na liderança do nosso ministério feminino aqui, duas tardes, né? Foi um sábado total aqui, trabalhando sobre inteligência emocional. O que é? Não adianta você ter um QE alto se você... Aliás, QI alto, né? Se você, o seu coeficiente de emotividade estraga tudo. Então, o povo, e tudo isso, saber administrar isso tudo, chama-se sabedoria. A astuta, segundo o Salmo 72, ela coloca, diz lá a missão do Messias no Salmo 72, ele libertará as suas almas, ou seja, as almas dos seres humanos, do engano e da violência. Nós já falamos repetidas vezes sobre essa questão de engano e violência. Engano, obsessão, manipulação e alienação. Violência, possessão, opressão e indução. E aí você começa a ver que a astúcia chega num determinado momento que ela não convence, ela tem que usar a violência.
Então ela começa lá na astúcia, ela coloca obsessão e depois a manipulação e aliena as pessoas. As pessoas passam a fazer parte de um sistema, de uma ideologia. São engolidas. Aí quando de repente os argumentos já não convencem, aí entra a violência. Isso aconteceu, você pode ver o que aconteceu em um determinado país, muito frio, aí que aconteceu. E só vou chamar o cara, Lênin. Só que a sabedoria ela é tão linda, ela é tão linda. A sabedoria, principalmente sabedoria de guerra, é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. Você sabe tudo que vai acontecer. Não, Deus me deu a graça de fazer um curso na melhor universidade da América. E lá me ensinaram o seguinte, o meu professor, Miguel Scott lá, você coloca aqui um pato voando da direita para a esquerda e aqui tem um atirador. O atirador tem que conjugar bem a velocidade da bala dele e a velocidade do pato, porque ele não pode nem se adiantar, nem se atrasar para acertar. O que é o pato? O pato são as tendências. E a estratégia é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. Então, quem é sábio, sabe pelas tendências. E nós temos aqui, olha só, o maior compêndio do mundo para mostrar o que é tendência. Todas as tendências estão aqui. Ó. Ela é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Todas as tendências. Você sabe. Você vai comprar um celular daqui a pouco. Aí o cara lá na loja disse, isso aqui é top, top dos tops. Nada. Não é. Por quê? Porque existe uma tendência que já foi pronunciada, já foi anunciada por Deus através de Daniel. A ciência se multiplicará. Então você sabe de guerras, rumores de guerra, as pessoas se interessando. Como é que você vai vendo um ambiente onde os alvos principais, o sentido de vida das pessoas é ter e estar? Vivem por conta disso. Aí você já sabe, está acontecendo aqui, você já sabe. Você que é sábio, sabe que no que vai dar isso? Frustração. Depressão, angústia, ausência de realização. Porque você sabe que ter e estar não preenche. Mas você que sabe, tem aí a questão. Ser, não. Ser é de Deus. Aí você chega lá. Então, a sabedoria disponibiliza para todos nós, e não é você ir lá na casa de armas, né, comprar na Taurus, ou na Rossi, ou outro fabricante de armas, comprar armas. A armadura de Deus. Você não precisa comprar, nem ir lá na Grécia pegar aqueles equipamentos, porque o que Paulo fala é de equipamentos que eram usados, né? A armadura completa de Deus. Então, o que é armadura? É uma questão de sabedoria. Se você não tiver sabedoria, não adianta nem pegar aquilo. Aliás, não é. Pode até inventar uma tarde em que nós vamos entregar capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados
os pés na preparação do Evangelho da Paz e ainda vamos entrar com a oração em todo o tempo. Tudo aquilo que faz parte. Pode até aparecer um espertalhão por aí e falar o seguinte: nós vamos distribuir a tarde da entrega da armadura. Não é. Isso é coisa, é a inteligência aplicada. O que é capacete? O que protege a sua mente? Capacete da salvação é certeza de vida eterna. A certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Pode virar, acontecer o que acontecer. Ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor. Pode virar o mundo de cabeça para baixo, salvo. Isso é capacete. A pessoa fala: quem é você? Eu sou salvo e remido no sangue do Cordeiro. Você quer saber? Pede para Deus mostrar o livro da vida, onde está escrito meu nome lá, que ele te mostra. Não, está escrito lá. Isso é capacete da salvação. Couraça é a proteção da nossa área sentimental. A couraça era colocada para proteger, né? Porque toda essa armadura é baseada nas lutas greco-romanas, onde era impossível não tocar ou não ser tocado pelo inimigo. Enquanto salvo, o inimigo não lhe toca, João diz. Mas enquanto abençoado você está lá, maligno não lhe toca. Mas como abençoador, e nós temos que ser abençoadores, nós temos que usar a couraça da justiça. Isso é uma questão de sabedoria. A couraça protege a nossa área sentimental. A nossa área sentimental fica protegida. A couraça, ela protegia principalmente a questão do coração, porque a espada ou uma flecha muito forte, incandescente que vinha. Tem uma... No Salmo 21, você vai ver que determinadas palavras que são ditas contra nós, elas são como flechas incandescentes de zimbro. Uma flecha de zimbro, ela não... As pessoas colocavam fogo e ela guardava o fogo. Porque você faz uma flecha de bambu, por exemplo... Aí, conforme você joga na ida, ela já vai esfriando. Mas o zimbro não. O zimbro mantém o fogo dentro da madeira. E entrava rasgando e queimando a flecha. Está no Salmo 120, que é o primeiro degrau dos cânticos, dos 15 degraus lá para a felicidade, cânticos que eram entoados por Israel subindo para Jerusalém. Salmo 120 você vai ver. Aí, você tem o quê? A couraça. E você fala: eu não sou o que os outros falam. Eu não sou nem o que eu falo a respeito de mim mesmo. E aí já passa de inteligente para sábio. Quando você diz que eu não sou o que os outros pensam e falam, eu não sou o que eu penso e falo a mim mesmo, eu sou produto do sonho de Deus, aí você já passou da inteligência para a sabedoria. E aí você vai vivendo uma qualidade de vida maior, né? Couraça da justiça, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, Hebreus 4:12, é uma espada penetrante que vai até a divisão da alma e do espírito. Você vê aquela espada comprida e chata, né? Tem alguns que tem palavra que é comprida e chata. Do Senhor, não. A espada do Espírito é um instrumento de microcirurgia. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela mostra o que é
razão que é racional e aquilo que é espiritual. Ela divide. Microcirurgia ela faz. Ela mostra o que é adoração e o que é louvor, por exemplo. Louvor é elogio. Adoração é a menção daquilo que Deus é. Só um exemplo para você ver como é que a espada do Espírito. Só que para você usar essa espada, você tem que ser sábio. Olha só, o cinturão segura aqui, né? Chega um certo ponto que, mais do que em qualquer outra época, em qualquer idade, outra faixa etária, você precisa de andar com um cinto que segura. E o que é o cinturão da verdade? Você tem uma verdade. Você tem um fundamento. A sua vida está fundamentada na verdade. O cinturão da verdade é essa. Não, eu sei, falam isso, falam aquilo. Eu sei que o meu Redentor vive. Enfim, simples assim. A sua verdade me dá segurança. A verdade do Senhor me dá segurança. E aí, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Olha, no início Deus disse, por isso que eu vejo como é que a sabedoria vence a astúcia. Lá no início, Deus disse, olha, a semente da mulher vai te esmagar a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Que coisa triste, dolorosa. Você tem como missão, enquanto descendente de Eva, de esmagar a cabeça da serpente. É sua missão. Porém, em contrapartida, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí a sabedoria, isso é coisa de inteligente. Isso é coisa mais do que inteligente, é de sábio. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aí você olha, esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por quê? Porque existe uma proteção no seu calcanhar. Pode tentar a serpente morder o seu calcanhar, que ela não vai atingir. Ela pode morder em cima do calçado, mas não te fere. Tudo isso é sabedoria. A sabedoria de guerra é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. E agora eu vou falar algumas situações aqui bem práticas, colocando isso na prática. Oferecer a outra face. Quando te baterem na face direita, oferece à esquerda. Você já parou para ver o que tem de estratégia nisso tudo? Estratégia é a arte de não ser surpreendido pelas tendências. Por quê? O inimigo está esperando que você bateu numa face que você devolva 50 socos. Aqui, no rostinho que mamãe beijou, ninguém bate não. Te arrebentar. Vou te queimar. Mas Jesus diz, não é nada disso, oferece a outra. Quebrou o inimigo, porque o inimigo está contando com o quê? Tem uma das ações do engano que chama-se manipulação. E manipulação é baseado sempre de uma maneira adequada, logicamente, a uma aplicação da terceira lei de Newton. Toda ação promove correspondentemente uma ação. O que ele está esperando? Que você parta para cima. Aí você reage de uma maneira totalmente contrária às pretensões do inimigo.
ou pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E aí, o que Deus está ensinando através de Tiago? Isso está em Tiago 1:19. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Você não é o primeiro a falar. Principalmente em determinados ambientes. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Isso é uma coisa de sábio. Isso não é coisa nem... É mais do que inteligente, é de sábio. Aquelas coisas assim, principalmente na terapia. Você tem que ouvir. Na terapia você tem que ouvir. Se você não ouve... Tem aqueles conselheiros antigos que fazem assim: é o seguinte, eu já sei o que acontece com você, você precisa criar vergonha na cara. Já vai saindo na frente, nem sabe o que está acontecendo com a pessoa, não ouviu nada, não viu a situação. Isso é coisa de tolo. Agora, você ouve tudo, e aí o Espírito de Deus vai colocando a palavra certa, e você tem uma palavra temperada com sal. Uma coisa para mais do que sábio e inteligente é o seguinte: entender os cenários. Olha aí, Jesus disse: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Aí você não pode, se você for tolo, aqui eu vou ficar prudente como a serpente. Estica a cabeça e fica assim, só olhando. Mas não é aqui o lugar para você ficar prudente como a serpente. É aquele lugar, na casa de Deus, onde Deus fala muitas vezes e de diversas maneiras. Aqui é lugar para você ser simples como a pomba. Agora você fica lá no meio dos malandros, dos calculistas, e aí fica lá simples como a pomba. Lá você tem que ser prudente como a serpente. Lá é o lugar para você ser prudente como a serpente. Então depende do cenário. Jesus ensinou claramente: ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Uma outra questão que quebra o inimigo no meio, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é coisa de sábio. É mais do que inteligente. Amontoar brasa. Sabe por quê? Porque o inimigo está contando com o quê? Que você execute uma coisa que não é sua. Questão de entender o que Deus disse. Deus disse, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que você tem que fazer com o seu inimigo? Se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. E mais, Jesus ensina mais: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz com que o seu sol brilhe sobre maus e bons. Você não está fazendo diferente de Deus. Tem tanta gente inimiga de Deus que sai por aí falando besteiras e mais besteiras a respeito, blasfemando. E ele brilha o sol e cai chuva.
em cima dessas pessoas. A gente tem que entender ser imitador de Deus como discípulo amado. E por último, aqui, como é que Jesus vence o inimigo? Saindo, vem cá que eu estou te esperando. O inimigo sai para cima dele lá no deserto. Aliás, é bom que você, para entender isso, tem que ser sábio. Como é que o próprio Espírito Santo leva Jesus para ser tentado? Se você for só inteligente, você não entende isso. Como é possível? Aí eu pego, e não entendendo isso, sendo só inteligente, eu digo, livrai-nos das tentações. Mas onde está escrito para livrar da tentação? Livrai-nos nas tentações. Bem-aventurado o varão que sofre tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. No grego e no hebraico, tentação e provação são a mesma palavra. Massá no hebraico e perasmos no grego. É a mesma coisa, depende do olhar. O olhar do inimigo é tentação, o olhar de Deus é provação. Se você for só inteligente, você não entende isso. Mas se você for sábio, você entende. E aí ele pega, e ali ele não foi de maneira vicária, ele não foi te substituir lá no deserto. Se você fica pensando, Jesus já venceu o inimigo lá no deserto por mim. Não venceu o inimigo no deserto por você, não. Ele foi para mostrar que cada ser humano que segue, quem quiser vir após mim, vai passar no deserto também. É inevitável. Se você não foi para o deserto, lamentavelmente tenho a te dizer, você ainda vai. E aí lá ele é tentado, no corpo, na alma e no espírito. O corpo estava precisando do quê? De preencher o vazio, né? Barriguinha roncando, 40 dias. Como diz o Newton. A Bios grita, a voz da Bios ecoa. Estava lá. Aí então, pedra para você. Você é o Filho de Deus? Se você você chama as coisas que não são como se já fossem. E você diz para essa pedra, você deixou de ser rocha e passa a ser agora pão sovado. Pão da melhor qualidade. Nossa, que ideia, né? Acertou. Quanta gente ainda não caiu nessa? Aí Jesus diz o quê? Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vem a segunda, agora já não é mais tentado no corpo, agora é tentado na alma, na psique, onde está esse homem exterior cheio de exibicionismo, que precisa provar para uma sociedade que é bom, eu preciso andar bonito porque os outros precisam ver que eu sou bonito, eu preciso me maquiar para que os outros vejam além da minha realidade, eu estar. Eu gosto de canudo, eu gosto de certificado, eu gosto de títulos. Se joga daqui de cima. Amanhã você não vai acontecer nada, porque está na Bíblia. Você está amparado pela Bíblia, está escrito. A seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Não vai te acontecer nada. Você vai cair que nem uma pluma lá embaixo. Eles vão te aparar, os anjos vão te aparar e não vai acontecer nada. E sabe o que vai acontecer amanhã no meio da sociedade judaica, romanizada? Os arautos de César, os arautos de Herodes vão dizer, judeu se lança do ponto mais alto do templo e nada lhe acontece. Olha aí, que propostinha
que o estar já pegaria na primeira. Aí Jesus diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus pode fazer, mas eu não vou tentar Deus. Porque o inimigo é cheio de provar. Uma missionária chegou numa aldeia lá, e aí o xamã lá saiu e falou, quero ver se o teu Deus pode fazer isso. Olhou, apontou para uma pessoa, e a pessoa começou a levitar, subir assim. Subiu não. Teu Deus sabe fazer isso? Falou, não, meu Deus faz diferente, faz assim. Ó. Demônio que está fazendo esse rapaz levitar, está repreendido. O cara caiu lá dentro. Nós não precisamos provar nada, a sabedoria não precisa provar nada, não precisa se lançar do ponto mais alto do pináculo, ou lá, do ponto mais alto que é o pináculo do templo, para provar nada. Não precisamos provar nada. Aí está escrito, terceira vez. É o seguinte, vamos ser práticos, né, Jesus? Você veio aqui para pegar de volta o que eu tomei de Adão? Joguei uma conversinha para cima de Eva e de Adão, e eles caíram na minha lábia. Tudo isso aqui é meu. E eu dou a quem eu quero. Quer de volta? Faz o seguinte, se ajoelha aqui diante de mim. Coisinha rápida, assim, 2, 3 minutos, no máximo 5 minutos, você já estou entregando de volta para você. E aí, por último, questão de sabedoria. Está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Concluindo, a sabedoria vence a astúcia. Você tem sido um vencedor? Não adianta tentar vencer com astúcia. Mude, se hoje você for lembrado pelo Espírito Santo em alguma área que você está tentando ser vencedor na astúcia, sai desse caminho. É com sabedoria que nós vencemos. É na sabedoria que nós fazemos com que aquilo que está escrito, que foi pronunciado por Paulo, se torne uma realidade. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor.
Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Deus, uma pessoa que poderia até ser inteligente, mas não era sábio, né? O representante do consciente coletivo da igreja de Laodiceia. Ele diz: rico sou e de nada tenho falta, baseado apenas no ter e no estar, alimentando o corpo, a bios, alimentando até a psique, mas nada no espírito, nada no nome interior. Dizes: rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável e pobre e cego e nu. Ser seguidor de Cristo é uma questão de sabedoria. Quem é sábio o acompanha. Ele deu um banho nos filósofos da época. Quando os filósofos estavam perguntando o que era verdade, porque o que era verdade para um não era verdade para outro, havia um relativismo tomando conta da própria filosofia. Filosofia, você sabe que é amor à sabedoria. Então, um tempo onde a sabedoria grega estava totalmente difundida, e no meio desse tempo, nesse tempo exatamente, que os filósofos estavam perguntando o que era verdade, Jesus diz: eu sou a verdade. Você vai ver que questão
Na prática, quem entende isso, você vai estudar. Olha, gente, onde tiver no mínimo 75% a 80% dos nossos jovens e até adultos, porque hoje tem gente estudando com uma certa faixa etária avançada, como foi o meu caso. Eu sou interno estudante, mas nas turmas o orador da turma, onde tem evangélico, 75 a no máximo, podendo até chegar aos 80%, evangélico sabe concatenar as palavras, sabe falar com coerência. Na música, nós fizemos festivais e nós trazíamos para o corpo de jurados maestros que não eram evangélicos, e eles diziam: como vocês, não existe. Criança nasce cantando. Enfim, em todas as questões, as pessoas que entendem que ser evangélico não é ser realmente uma pessoa sem cultura, sem essa condição de saber aplicar a sabedoria, ou melhor, a inteligência, né? A inteligência, a sabedoria aplicada. Deus nos chama hoje para uma aplicação. Inteligente você é. Talvez se fizesse um teste aí, o seu QI ia bater no 100. Posso ouvir um amém? Mas você pode chegar, bater nos 120 aí, porque você vai se aplicar. Você tem o livro dos livros nas mãos, você vê Deus na sua sabedoria. O poder e a divindade de Deus se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas. E aí, você vai chegando lá. Então glorifique a Deus. Você não foi chamado para ser um ultrapassado, como muita gente acha, para ser objeto de zombaria, não. Você foi chamado para demonstrar a sua sabedoria. Como esse homem, sozinho, numa cidade, ele salvou a cidade. Ninguém depois lembrou disso, mas que ele fez a diferença na hora certa. E você com a palavra. Ontem eu fiquei sabendo do menino que resolveu, por um impulso, levar um folheto. A Patrícia não está aqui, que ela gosta de folheto. Ele foi levar o folheto. E esse folheto livrou uma mulher do suicídio. O marido tinha morrido e ela não sabia como continuar a vida. Já estava com a cadeira pronta, a corda no jeito. E a campainha insistiu. Ela desceu e foi ver. Era um menino. E quando ela olhou para o menino, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a senhora. Estava lá escrito: Jesus te ama. E ela não teve outra alternativa a não ser se render. Isso é coisa para sábio, é mais do que inteligente. Deus chama para isso. Então se submeta ao que é chamado por João, né, de Logos. O Logos na sabedoria era a expressão da sabedoria, da divindade. Logos, Cristo. Se submeta a Ele. Ele vai dar uma potencializada aí nesses neurônios aí, tá bom? Meu Deus, a tua palavra foi exposta, uma proposta linda do Senhor.
que não quer que nós sejamos objetos de zombaria como muitos são através do próprio inimigo. O inimigo subjuga as pessoas e ainda diz: é você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. O inimigo zomba, ele faz zombaria dos seres humanos, mas não faz zombaria daqueles que passaram pelo processo do novo nascimento. Nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nós nascemos de Deus. E nós somos mais do que inteligentes, nós somos sábios, sem arrogância. Até porque a arrogância já revela uma ausência de sabedoria. Como aquele homem que salvou uma cidade. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa para oferecer salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então trabalha na vida, na mente dos teus filhos, das tuas filhas. Que esses cérebros disponibilizados, sobre os quais o Senhor diz: alarga o espaço da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, porque transbordarás à direita e à esquerda. Então, tudo isso é uma grande possibilidade quando nós honramos aquilo que o Senhor fez, nos fez parecidos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Faz uma grande obra na vida de todos, cura, liberta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se assentar por um tempo. Nós vamos agora para